Você já parou numa tarde de outono, olhou para as ruas cobertas de folhas e se perguntou por que as árvores deixam tudo cair? Parece até um espetáculo planejado pela natureza. De repente, aquelas folhas verdes e cheias de vida começam a mudar de cor. Ficam amarelas, vermelhas, laranjas e depois caem, formando um tapete no chão. Mas será que elas caem porque estão morrendo? Ou será que existe um segredo escondido por trás dessa transformação? Hoje eu vou te explicar em detalhes por que as folhas das árvores caem no outono. E te garanto que, no final, você nunca mais vai olhar para uma folha caída do mesmo jeito. O primeiro ponto que você precisa entender é que as árvores não fazem nada por acaso. Cada folha que cai é parte de uma estratégia para garantir a sobrevivência da planta. O outono é um período de transição entre o calor do verão e o frio intenso do inverno. E para muitas árvores, especialmente aquelas de clima temperado, isso significa se preparar para meses difíceis. Quando o frio chega, a água fica escassa, o solo pode congelar e a energia disponível para a planta diminui drasticamente. Então, em vez de gastar energia mantendo folhas vivas que não vão conseguir funcionar direito no inverno, a árvore decide se livrar delas. Parece cruel, mas é um ato de inteligência natural. A queda das folhas é, na verdade, uma forma de economia. Mas vamos olhar mais de perto. O que acontece dentro da folha? Durante a primavera e o verão, as folhas trabalham como verdadeiras fábricas de energia. A clorofila, aquele pigmento verde, capta a luz do sol e transforma em alimento através da fotossíntese. É como se fossem painéis solares biológicos. Só que manter esse processo exige muita água e nutrientes. No outono, com menos luz e menos água disponível, essa fábrica começa a dar prejuízo. A árvore, então, toma uma decisão drástica: desligar a produção. Aos poucos, a clorofila é quebrada e reciclada, e isso revela outros pigmentos que estavam escondidos o tempo todo. Por isso vemos folhas amarelas, alaranjadas e até vermelhas. Aquelas cores não aparecem do nada, elas já estavam lá. Só estavam mascaradas pelo verde dominante da clorofila. Essa mudança de cor é um espetáculo à parte. E aqui vai uma curiosidade interessante. Em algumas regiões, o tom vermelho intenso é resultado da produção de antocianinas, pigmentos que funcionam como um tipo de protetor solar para a folha nos seus últimos dias de vida. Eles protegem a planta contra danos causados pela luz, enquanto a árvore recupera os nutrientes essenciais antes da queda. É como se a árvore estivesse aproveitando os últimos instantes da folha para sugar dela tudo o que pode. Só depois de retirar o máximo possível, a árvore permite que a folha caia. Nenhum recurso é desperdiçado. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como a folha cai de fato? Não é simplesmente soltar e pronto. Existe um processo específico para isso. Na base de cada folha, forma-se uma camada chamada camada de abscisão. Essa camada age como uma linha de corte. As células ali começam a se separar, criando uma barreira entre a folha e o galho. Quando essa barreira está completa, a folha se solta naturalmente. Ao mesmo tempo, a árvore cria uma espécie de cicatriz na parte onde a folha estava presa, evitando que fungos, bactérias ou água entrem e prejudiquem o galho. Ou seja, não é um abandono desleixado, é uma operação cirúrgica de desligamento. E a queda das folhas traz vantagens além da economia de energia. Sem folhas, a árvore diminui a superfície exposta ao vento e à neve durante o inverno, reduzindo o risco de quebrar galhos pesados. Além disso, ao cair no chão, as folhas se decompõem e devolvem nutrientes para o solo, alimentando a própria árvore no futuro. É um ciclo completo. A árvore se livra das folhas para sobreviver, mas ao mesmo tempo transforma essa perda em ganho para os próximos anos. A natureza nunca joga nada fora sem motivo. Agora pense nisso. Se para nós o outono pode parecer melancólico,
Para as árvores, ele é um ato de preparação. É como se a planta entrasse em modo de hibernação. Durante o inverno, ela economiza energia, mantém apenas os processos vitais funcionando e espera a primavera chegar para recomeçar. Quando os dias voltam a ser longos e a temperatura sobe, brotos surgem, novas folhas crescem e o ciclo recomeça. Esse ritmo de nascer, crescer, cair e renascer se repete ano após ano como uma coreografia perfeita entre a árvore e as estações. Mas aqui vai outra curiosidade. Nem todas as árvores perdem as folhas no outono. As árvores chamadas perenes, como os pinheiros, mantêm suas folhas durante todo o ano. Só que, em vez de folhas largas, elas têm agulhas finas e resistentes, que conseguem suportar o frio e manter a fotossíntese mesmo no inverno. É por isso que, em florestas mistas, vemos pinheiros verdes ao lado de carvalhos ou bordos completamente nus. Cada espécie encontrou sua própria estratégia de sobrevivência. Esse espetáculo das folhas também tem impacto direto na vida dos animais. Muitas espécies usam as folhas caídas como abrigo, camuflagem ou até alimento. O solo coberto de folhas cria um ambiente protegido contra o frio, permitindo que insetos e pequenos animais sobrevivam ao inverno. Além disso, a decomposição das folhas enriquece o solo, garantindo que, na primavera, as plantas tenham nutrientes para florescer de novo. Então, quando você vê uma rua coberta de folhas, lembre-se de que aquilo não é só sujeira. É parte de um sistema natural que mantém a vida funcionando em equilíbrio. E é claro que esse fenômeno também marcou a cultura humana. Povos antigos observavam a queda das folhas como sinal de que era hora de colher, estocar comida e se preparar para o inverno. Até hoje, o outono carrega esse simbolismo de mudança, transição e renovação. Não é à toa que tantas músicas, poesias e pinturas retratam folhas caindo. Existe algo de profundamente humano nessa ideia, de deixar ir o que não serve mais, para dar espaço ao que virá. Agora, vamos fazer uma comparação para você visualizar melhor. Imagine que você tem uma empresa. Durante parte do ano, ela funciona a todo vapor, cheia de funcionários e produção. Mas chega uma época em que os custos aumentam, a produção cai, e manter todos os setores ativos deixa de ser vantajoso. O que você faz? Fecha temporariamente os departamentos que não são essenciais, guarda recursos e espera o momento certo para reabrir. É exatamente isso que as árvores fazem com as folhas no outono. Fecham a produção, economizam energia e aguardam a primavera para retomar o crescimento. E tem mais uma coisa que torna tudo ainda mais interessante. Cientistas acreditam que, em algumas espécies, as cores vibrantes do outono podem ter evoluído como um tipo de aviso para insetos. O vermelho intenso, por exemplo, poderia sinalizar para certos insetos que a árvore está saudável e bem protegida, desestimulando ataques. Ou seja, até mesmo as cores que nós achamos lindas podem ter um papel estratégico na sobrevivência da planta. Mas talvez a parte mais bonita dessa história seja pensar no simbolismo do ciclo. As folhas não caem porque a árvore está morrendo. Elas caem porque a árvore está se preparando para viver mais. A queda é um ato de sobrevivência, não de fraqueza. E isso é uma lição que a natureza dá para nós também. Às vezes, precisamos deixar coisas para trás, abrir mão de algo, cortar excessos, para poder seguir mais fortes no futuro. As árvores fazem isso todos os anos, sem hesitar. Então, da próxima vez que você caminhar por uma rua no outono e ouvir o som das folhas secas sob seus pés, lembre-se do que está por trás daquele espetáculo. A árvore está economizando energia, protegendo seus galhos, devolvendo nutrientes para o solo e se preparando para renascer com mais força. É uma estratégia tão inteligente que foi lapidada por milhões de anos de evolução. Nada é por acaso. Cada folha caída conta uma história de sobrevivência. E agora eu quero saber de você.
Quando olha para as folhas caindo no outono, o que você sente? Você já tinha parado para pensar em toda essa estratégia que acontece dentro das árvores? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que adora curiosidades sobre a natureza e não esqueça de se inscrever no canal. Afinal, o mundo ao nosso redor está cheio de segredos e juntos podemos explorar cada um deles.